Você confere a reportagem do Matheus. E olha, o Lago Guaíba voltou a subir de ontem para hoje, hein? Em 24 horas foram mais de 20 centímetros. A repórter Gabriela Dias está em frente ao portão central do cais e tem mais detalhes. Ô Gabi, a água já voltou para a Avenida Mauá. Boa tarde. Oi, Mota, uma boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no programa. Tem água em algumas partes da Avenida Mauá. O repórter Matheus Goulart esteve ontem aqui no ponto onde eu estou e o cenário era bem diferente. Ele conseguiu, inclusive, acessar basicamente a beira do cais. Agora, a água já chegou aqui, chega mais ou menos na altura da metade da minha bota e a gente já não consegue mais avançar. Tem também os trabalhos acontecendo por ali. E acho importante a gente destacar aqui no Boa Tarde Rio Grande uma novidade que a gente não tinha até ontem, que é a mudança, então, da cota de alerta e a cota de inundação. A cota de alerta agora, a nova, é de 3,15 metros e a cota de inundação é de 13,60. Antes a gente tinha, então, uma medição diferente. Tudo isso era feito numa régua aqui no cais e essa régua agora foi levada lá para o gasômetro, porque a régua daqui acabou sendo levada pela enchente ainda no início do mês. A gente também tem novidade na questão das casas de bomba, da drenagem que está sendo feita aqui na capital gaúcha, e para isso eu vou conversar agora com o diretor do DEMAI, Maurício Loss, que gentilmente parou aqui para conversar conosco. Quais bombas desde ontem à noite estão funcionando e quantas, Maurício, a gente já tem funcionando aqui em Porto Alegre? Uma boa tarde para ti. Boa tarde. Bom, agora então de 23 temos 13. Conseguimos religar a casa de bombas número 1, que fica próxima à rodoviária, e a casa de bombas número 6 do Anchieta. E tudo isso é com a esperança de escoar mais água. Eu gostaria de te perguntar sobre a situação da Zona Norte. Ontem eu estive por lá, muitas pessoas morando ali na beira, né, da 290, acampadas ali, né, porque a água no Maitá baixa com muita lentidão, com muita dificuldade. A gente tem alguma esperança, alguma previsão em relação a isso? A região do Maitá e o 4º distrito como um todo são protegidos por diques, seja Freeway, seja Castelo Branco. Então as águas só escoam por ali pelas casas de bombas ou pelas comportas. Então nós estamos sempre melhorando, né, avançando na questão dos bombeamentos. A própria casa de bombas número 1 que ligamos ontem faz parte aqui do 4º distrito, mas mais no Maitá, então, também conseguimos colocar uma bomba da Sabesp, que era uma reivindicação da comunidade. Encontramos uma viabilidade técnica e isso tem ajudado a escoar as águas ali, a própria comunidade vem relatando. Todas essas bombas da Sabesp já foram instaladas ou tem alguma que ainda falta? Não, estamos com 4 instaladas aqui. A quinta, né, que seria aqui em Porto Alegre, nós cedemos para Novo Hamburgo. Teve um pedido de Novo Hamburgo, tanto pela Prefeitura quanto pelo Exército. Então a gente também quis ser solidário. Então agora até sexta-feira a previsão é de colocar mais 2 no Anchieta e depois avançarmos mais entre o Maitá e Sarandi. Acho que a questão que fica é porque a demora de instalar. Não, para nós, assim, leigos, fica um pouco difícil entender por que isso chega e logo não é instalado na sequência para começar a funcionar. Pela complexidade, né? Primeiro que é uma equipe da Sabesp que faz a instalação, as bombas são deles e eles têm equipes próprias que estão aqui conosco e eles que precisam então remanejar. Cada kit de bomba pesa 10 toneladas, cada kit de bomba ocupa 2 carrocerias de caminhão. Ontem nós transportamos lá do Exército de Nova Santa Rita aqui para Porto Alegre para facilitar a nossa logística. Então também dependemos, né, de todo esse transporte, que é delicado, precisamos de guindaste, precisamos preparar o local para que essas bombas sejam alocadas, que os geradores sejam alocados. Então não é um procedimento simples. Mota, pode falar. Eu sei que seriam 18 bombas flutuantes de drenagem, né? Todas elas pertencentes à Companhia de Saneamento e Abastecimento do Estado de São Paulo, a Sabesp. Desse total de 18, metade, portanto 9, ficariam aqui em Porto Alegre. Não é muito pouca bomba, não? Onde estaria o restante? Onde estaria o restante dessas bombas? Seriam 18 bombas. Seriam 18 bombas, então, que viriam aqui e apenas 9 que ficariam em Porto Alegre. Não é pouca bomba porque a gente precisa para a necessidade da capital gaúcha? Não, foi o que a Sabesp disponibilizou, né? Seriam 18 bombas e aí 8 para Canoas, 10 para Porto Alegre, mas houve um pedido também de Novo Hamburgo, via Prefeitura e via Exército. Nós acatamos porque também entendemos a situação caótica de Novo Hamburgo e quisemos ajudar. Claro que, e não é muito fácil também a instalação, precisamos de pontos de instalação, precisamos para onde bombear essa água
água. Tivemos dificuldade de encontrar um ponto, principalmente no Maitá, porque ela é protegida por diques, não tínhamos como ultrapassar a freeway. A bomba ela não é dimensionada para isso, ela não tem uma potência suficiente para jogar a água tão longe e também nem fazer com que a água suba, né, por uma altura suficiente para passar por cima da freeway. Então, são uma série de complicações de engenharia que a gente acaba tendo umas limitações, inclusive, da onde colocar esses bombeamentos. Essa dinâmica de que são algumas em Porto Alegre, algumas em Canoas, foi uma determinação da Sabesp? Não, isso foi uma determinação também do governo do estado, que atuou junto nessa parceria, seja a Prefeitura de Canoas e também aqui de Porto Alegre também, e ficou acordado lá no início que 8 seriam para Canoas e 10 para Porto Alegre. Perfeito. Então, Mota, isso é um acordo, né? Isso é uma decisão do governo do estado dessa distribuição de como é que isso ia ser feito. Gostaria de perguntar sobre as comportas. Ontem um colega meu esteve aqui, vocês abriram, essa aqui é a comporta de número 3, isso? Essa é 4. De número 4, perdão. Então, vocês abriram essa comporta. Se tivesse numa situação assim, né? Ontem, vocês teriam aberto, vocês abriram outras que também talvez tenham que voltar atrás, porque o nível, né, da água está variando muito aqui. Exato, né? Então, ontem o nível do Lago Guaíba, o Guaíba estava no seu leito, então nós combinamos aqui com a Portos RS de que nós abriríamos as comportas para facilitar a logística deles, porque eles precisam retomar seus trabalhos, né, recuperar seus móveis, enfim, tudo. Então, nós abrimos aqui com a expectativa de que essa água não desse essa pequena avançada que deu aqui, porque não há previsão de chuvas, mas sim o vento virou de sul, acabou represando um pouco a água, mas nada que cause nenhum alarme, a água está contida aqui dentro do cais e agora à meia-noite também a previsão de mudança de vento nordeste, com certeza amanhã aqui o cais já deve amanhecer seco. Então é isso, Moto, que a gente tem por enquanto é uma previsão, então, de que tudo isso baixe hoje durante o dia. A gente tem uma grande variação. Ontem, às 11 horas da manhã, a gente tinha 13,30 e alguma coisa. Depois subiu às 11 horas da noite, a gente teve em 3,93 e agora baixou, a gente está em 3,88. Está variando 3,87, 3,88 desde o início da manhã dessa quarta-feira, Mota. O próprio diretor do DEMAI já citou, né, em razão da mudança na direção e na intensidade do vento. Estávamos com vento norte-nordeste ou norte-noroeste e agora voltou para o sul-sudeste, então isso acaba represando a água no Lago Guaíba. Gabi Dias, tem uma imagem que está me chamando bastante atenção, eu até agora não tinha mostrado aqui no Boa Tarde Rio Grande, a situação do centro histórico, do local onde você está. Os maquinários aí da prefeitura, né? Tem lama ainda no asfalto aí. Eu vi lá naquela parede do prédio que está atrás de você, ó, até onde chegou o nível da água. É impressionante como está a Avenida Mauá, uma das principais avenidas aqui de Porto Alegre. Impressionante. O trânsito está liberado para todos os veículos ou só veículos essenciais estão passando pela Mauá por enquanto? Não, Mota, o trânsito não está liberado por aqui. O que acontece é que a gente tem alguns pontos em que o asfalto é um pouquinho mais baixo e aí ele vai subindo e levantando. Em algumas partes a gente conseguiu chegar aqui com facilidade, mas ainda tem uma lâmina de água. Para dentro, no centro, também segue um pouco mais alagado. A gente pode chamar noção, como você falou ali, da marca d'água nas paredes. Aqui a gente tem a Secretaria da Fazenda, por exemplo. Essa marca d'água, Mota, eu tenho 1,58 m. Isso passa da minha altura. A água chegou realmente muito alta aqui no centro, mas a gente já tem um pouco o início de uma sensação, Mota, de reconstrução por aqui. A gente vê bastante entulho, principalmente as empresas, né, que ficam aqui localizados no centro, já conseguindo colocar tudo para fora. Alguns carros se aventuram, aí a gente pode ver que eles vão entrando nas ruas aqui do centro, né, nessas ruas aqui, a partir da Avenida Mauá, a água vai ficando um pouquinho mais alta, então ainda tem que tomar cuidado. O trânsito aqui, ele não está liberado, não. É um cenário pós-apocalíptico, não parece, gente? Né? Parece uma cidade abandonada, o centro, o coração aqui de Porto Alegre, pós essa tragédia, e que não vai ser fácil, gente. Né? Parece realmente uma cidade zumbi, ó. A imagem que nós temos aí é de uma cidade que não vai ser fácil recuperá-la, não. Não vai. Mas eu tenho certeza, né? Se depender do povo. E agora a preocupação é depender do poder público, né? Se o poder público vai fazer a lição de casa certinho. Mais algum detalhe, Gabi Dias?